Meus amigos, Lula mente. Lula mentir é absolutamente natural. O que não é natural é que as pessoas continuem acreditando, continuem achando que o que ele fala, a maneira como se expressa, as informações que fornece, tem algum fundo de verdade. Lula está afirmando que redução de jornada de trabalho e manutenção de nível salarial é possível sem que haja consequências para a sociedade brasileira. Em todo o mundo civilizado, isso acontece, via de regra, pelo aumento da produtividade, da qualificação dos trabalhadores, da educação, da inovação tecnológica, não é pela caneta de quem quer que seja. Quando esse artifício é utilizado, ou seja, a imposição, existem consequências. E as consequências são muito claras. E eu pergunto a você, quem vai pagar essa conta? E respondo, você. Você, cidadão brasileiro, é quem vai pagar essa conta. Porque se há uma redução da jornada, é evidente que vai haver um aumento no custo da produção de bens e serviços gerados por qualquer empresa no Brasil, desde a pequena até a grande. E o empresário, principalmente aquele mais bem estruturado, ele vai repassar essa diferença para o preço dos produtos. Então, o primeiro problema é aumento de inflação. Segundo problema, o empresário vai buscar alternativas para se adaptar, que vai acontecer ao longo de um período. Pessoas mais bem remuneradas com maiores salários serão demitidas e serão contratadas pessoas com salários menores. Isso significa redução de massa salarial. Haverá desemprego, porque as pequenas empresas que representam hoje 50% de todos os empregos, do estoque de empregos que tem CLT no Brasil, pouco mais de 40 milhões de trabalhadores, esses terão uma dificuldade muito maior de se adaptar. Empresas que têm de 50 funcionários abaixo, pequenos salões de cabeleireiro, oficinas mecânicas, trailers, padarias, bares, restaurantes, pequenas empresas que prestam serviços mais variados, como é que elas vão se adaptar a esta rotina, tendo a necessidade de contratar mais pessoas para suprir as suas necessidades? Haverá uma dificuldade de equilibrar essas contas e muitas vão migrar para a informalidade. E migrando para a informalidade, você precariza o trabalho, diminui a proteção que é concedida ao trabalhador brasileiro na questão da previdência, das férias, dos fundos de garantia, de horas extraordinárias remuneradas e, sobretudo, sobrecarrega ainda mais o Estado, porque diminui o aporte na previdência e na assistência. Nós temos hoje milhões de brasileiros que dependem do Orçamento Geral da União, que está cada vez mais sobrecarregado. Então, na verdade, o que Lula nos dá é um presente de grego, um cavalo de Troia, que vai prejudicar e muito aquele que ele diz que defende, o trabalhador brasileiro. O que está acontecendo hoje é um novo estelionato eleitoral. Essa é uma discussão muito séria, que precisa acontecer não nesse período, após as eleições. Existem mais de 3.400 ocupações chamadas KNAI registradas no Ministério do Trabalho. São ocupações as mais diversas. E nós estamos tratando os desiguais de forma igual. É a mesma coisa que no Exército nós apresentássemos a 1.000 recrutas o mesmo tamanho do sapato. Sapato 37 vai calçar quem usa 40, 42, 39, 45. Isso não funciona. Por quê? Quem trabalha numa padaria não tem o mesmo regime de trabalho de quem trabalha no escritório, de quem trabalha numa indústria, de quem trabalha numa empresa que monta shows. É evidente que são rotinas diferentes, jornadas diferentes, escalas de trabalho diferentes. No mundo inteiro, quando se estabelece uma jornada, não se mete na escala. E este governo está fazendo com que a escala seja rígida, ou seja, 8 horas por dia, 5 dias por semana, estabelece mais 52 novos feriados no Brasil. Nós somos um país que já tem uma produtividade menor do que os nossos vizinhos. A nossa produtividade por hora é em torno de 17 dólares contra quase 30 na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Uruguai, quase 50 dólares por hora em países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de países de primeiro mundo, de 50 a 90 dólares.
Então, nós estamos fazendo com que, no Brasil, ao contrário do que se imagina, nós vamos trabalhar muito menos para ganhar também menos. Porque essa é a grande falácia. Se você mantém o salário e diminui e aumenta a inflação, diminui o poder de compra. É o que está acontecendo. Eu pergunto a você, você está indo ao supermercado todos os meses. O que você ganha é suficiente para você comprar o que você precisa? A resposta é não. Por isso que 80% das famílias brasileiras estão endividadas, porque este governo gasta mais do que arrecada. E fazendo isso, proporciona uma taxa de juros exorbitante e aumenta a inflação e a carestia. Este governo é o mesmo que prometeu picanha, cervejinha e nos ofereceu insegurança jurídica, inflação e aumento de preços. É o governo que hoje diz que se preocupa com o fenômeno das bets, das apostas, mas foi este governo que legalizou as apostas no Brasil. É o governo que retira a taxa das blusinhas como se tivesse espantado com o impacto, mas foi esse governo que implementou a taxa das blusinhas. E quando faz essa ação meramente eleitoreira, porque está desesperado para ganhar as eleições e perpetuar um projeto de poder, sequer pensa na possibilidade de diminuir a tributação das empresas locais. E hoje, o Brasil tornou-se um exportador de empresas para outros países, notadamente no Paraguai. Quase 400 empresas brasileiras, mais de 30 mil empregos formais já estão no nosso país vizinho, que parece que aprendeu a lição que nós teimamos em fazer de conta que não existe. É necessário ter segurança jurídica, previsibilidade, é necessário ter um ambiente receptivo para que nós possamos ter empreendimentos, termos empresas que gerem emprego, renda e oportunidade para o nosso país. O Lula deveria estar mais preocupado em aumentar a renda do brasileiro. Deveria estar mais preocupado em preservar o poder de compra do cidadão brasileiro e não em diminuir a jornada, porque, na verdade, nós estamos afetando uma quantidade pequena de trabalhadores, mas estamos impactando a totalidade dos brasileiros. Esse é um momento em que é necessário não apenas fazer a crítica, mas apresentar soluções. Então, ontem, nós apresentamos a PEC 12, que propõe que haja uma alternativa à situação que está se afigurando. Ou seja, jornada flexível, que quem quiser trabalhar num determinado dia do ano e num determinado horário, tem a possibilidade de fazer livre negociação com os patrões ou por ocasião da sua contratação ou através do seu sindicato. E que seja remunerado também por horas trabalhadas. Se você quiser trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas, é possível. E você seja remunerado pela sua atividade, pela sua disponibilidade em relação ao seu empregador. É assim que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. E veja, preservando todos os direitos do trabalhador que estão contidos no artigo 7º da Constituição na sua proporcionalidade. Férias, fundo de garantia, 13º, horas extraordinárias, licença maternidade, licença paternidade, enfim, tudo aquilo que foi conseguido ao longo de um tempo, de uma luta, de um entendimento da sociedade que o trabalhador brasileiro tem que ser protegido, tem que ter a sua ação preservada. Mas nós não podemos dar um tiro no pé do país. Eu não tenho dúvida que qualquer que seja a ação deletéria, danosa, destrutiva que o PT comete contra o Brasil, né, em algum momento nós vamos nos recuperar. Só que isso leva tempo, gente. E são 20 anos de PT. Até hoje eles nunca haviam proposto essa mudança. Fizeram agora porque estão desesperados na época da eleição, não preocupados com o trabalhador, preocupados com a urna. Não preocupados com a economia brasileira, preocupados com a eleição, não preocupados se nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas, sobretudo, com o resultado eleitoral circunstancial. E essa é uma discussão que, infelizmente, está contaminada pela ação das eleições desse ano. Então, nós estamos apresentando este projeto, esperamos fazer uma discussão com maior responsabilidade, já que o tema pede essa responsabilidade,
e que ao final nós tenhamos aqui, conversando com a sociedade brasileira, uma resposta eficaz, né, para que tenhamos de fato uma jornada que seja ideal para qualquer cidadão brasileiro, ou seja, a jornada que você quer e não a que está sendo imposta pelo Estado, pode ser de 20, de 30, de 40, de 50 horas, você vai escolher, né, que haja flexibilidade nessa jornada e que você seja remunerado pelo efetivo serviço que você está prestando, sem que isso signifique perda de poder aquisitivo, inflação, carestia, desemprego e informalidade. É isso. Forte abraço e vamos à luta pelo bem do Brasil.